Essa noite, o Senhor está com os teus olhos abertos sobre este lugar, amém? Neste momento eu queria convocar o nosso pastor Joel a trazer a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Agora é hora do Senhor usar o nosso pastor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede a estarmos aqui orando, aprendendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, metade da semana, estamos aqui reunidos para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, sabendo que a oração é uma ferramenta fundamental na vida do crente, que nós devemos usá-la, né? Por isso hoje denominamos de culto de oração e libertação, porque sabemos que a oração nos traz a presença do Senhor e com isso somos libertos. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, querido, como bem sabemos, estamos aí próximo das eleições, né? E hoje está aqui conosco o nosso irmão Renato Alencar, ele é candidato a vereador, congrega lá com o pastor Cleito, tá bom? Depois, se você tiver interesse, procure. Uma coisa, querido, que nós devemos fazer sempre para votar é conhecer o projeto da pessoa, né? Do vereador, do candidato a vereador, conhecer o projeto que ele tem para a obra de Deus, saber o que ele tem em mente de fazer, não é verdade? Eu penso que nós não devemos votar, né, só porque é amigo, só porque mora na minha rua. Eu acho que nós devemos votar por conteúdo, porque o vereador é alguém que está me representando lá, né? Então, vote consciente naquele que você achar que merece o seu voto, mas tendo esse princípio. Outra coisa que nós entendemos também, querido, se o candidato ele tem princípios cristãos, né? Porque se tiver depois, amanhã ou depois, passar uma lei aqui em Itaquá contra a igreja de Cristo, contra os nossos princípios, contra a nossa fé, não é verdade? Então isso é importante também, a gente entender essas coisas, que a gente vê o mundo aí de uma tal maneira. Então quem está lá nos representando tem um compromisso também com a palavra de Deus, né? Então, Renato Alencar, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Te guarde, te protege, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, hoje, como eu disse, oração. Você tem consciência da importância da oração na sua vida? Amém? Quem tem, diga, eu tenho. Glória a Deus. Orar, querido, o que é orar? Às vezes, quando falamos de oração, nós pensamos que a oração é algo assim, longe da gente, é algo muito específico, que só o pastor, o obreiro, só a irmã de oração, né? Parece uma coisa assim longe da gente. Não, querido, a oração ela precisa ser algo cotidiano. A oração ela precisa ser a nossa companheira. Eu preciso fazer uso dela todos os dias da minha vida. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de festa e no dia de choro. Eu preciso aprender a orar. E aprender a orar, querido, não é tão difícil, porque todos que sabem falar, mesmo que seja só em pensamento, já pode orar. Quem se qualifica para orar? Todas as pessoas que sabem falar, mesmo aquelas que não conseguem falar em voz audível. Eu sou tímido, mas você consegue falar no coração, na mente? Então, ou seja, todo mundo. Amém? Quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós devemos entregar a nossa vida a Ele. Colocar diante dEle, querido, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos. E é interessante essa palavra tudo, querido, que tudo quer dizer tudo. Sim? Tudo é tudo. O crente precisa estar constantemente se aperfeiçoando, entregar tudo para Deus, porque não é fácil e nós somos falhos nisso. Nem sempre entregamos tudo para Deus. Às vezes nós entregamos uma parte da nossa vida para o Senhor e outra não. Ou às vezes entregamos para o Senhor e logo em seguida pegamos de volta e pensamos, não, eu vou resolver do meu jeito, eu já orei, mas eu vou fazer do meu jeito, que Deus está demorando, não sei se Deus vai conseguir fazer do jeitinho que eu preciso. Então às vezes a gente dá dessas também. Então quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus. E a Bíblia diz então que eu tenho direito à herança do Senhor, assim como os nossos filhos têm direito, querido, por lei, está escrito. Ele tem direito à nossa herança, assim somos nós com Deus, está escrito, nós temos direito à herança do Senhor, uma vez que cremos em Jesus Cristo, nos entregamos para Ele, verdadeiramente, então nós passamos a ter direito à herança do Senhor, querido.
que a maior herança do Senhor é o quê? Vida eterna. Amém? Como eu posso então conhecer este Deus maravilhoso, que é o meu Senhor e meu Salvador, que eu também chamo, que nós chamamos, e a Bíblia nos ensina a chamar também carinhosamente de nosso Pai, né? Pai nosso que estais no céu. Como então conhecer este Deus? Conhecemos a Deus orando e lendo a palavra. É assim que nós conhecemos a Deus. E eu não posso ter um relacionamento com alguém que eu não conheço, não é verdade? Amém? Quando nós somos amigos, queridos, de uma pessoa, e a gente só fala com aquela pessoa de vez em quando, a gente não tem um relacionamento. É amigo, está sempre falando, assim, fala de vez em quando, mas não tem um relacionamento. Agora, quando é um amigo diário, que você fala diariamente, ou pessoalmente, ou ainda que seja um amigo de longe, mas você fala todo dia por telefone, você cria um relacionamento. Você sabe o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, você sabe os projetos dele de amanhã, não é assim? Porque o amigo que você conversa todo dia, ele começa a contar para você os projetos dele, sim ou não? Você sabe quais os projetos, sabe os sonhos dele, porque vocês são amigos diários, cotidiano, não é? Então assim devemos ser com Deus. A Bíblia fala que quando eu tenho amizade com Deus realmente, quando eu me torno amigo de Deus realmente, e é possível ser amigo de Deus, sabia disso? Amém? Então, querido, eu começo então a participar do Senhor. O Senhor começa a revelar para mim os projetos dele, no geral e para a minha vida. E eu começo então a aprender que eu não sou um acaso, que eu não sou um acidente, não. Eu fui alguém que talvez tenha alguém, né, que a gente conheça, alguém entre nós, que o papai e a mamãe não planejou, mas Deus sempre planejou a gente. Não existe acidente para Deus. Crê nisso? Amém? Nós não cremos no teísmo aberto, nós não cremos na teologia liberalista, onde Deus é pego de surpresa, amém? Simplificando, né? Deus não sabia, como não sabia, né? Ah, Deus não sabe o que vai acontecer, mas como assim? Não, querido, Deus não é pego de surpresa, amém? Então eu quero aqui abrir um parênteses rapidinho aqui, querido, nas suas orações também, peça ao Senhor Deus para te dar discernimento da palavra. Nem tudo que você ouve por aí, querido, em internet ou presencialmente, nem tudo é de Deus, ainda que fale em nome de Deus. Tem muitos pastores famosos na internet pregando heresia. Tome cuidado, amém? Ore e peça a Deus discernimento, querido. Nós, o povo de Deus, temos que nos moldar à palavra de Deus e não nos moldar ao mundo. Lá em Romanos 12, 2, né, se eu não me engano, fala: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, não fique parecido com este mundo, não se torne igual a este mundo, mas sejais transformados, renovados pelo vosso entendimento da palavra de Deus, amém? E eu consigo isso orando e lendo a palavra. Quando eu oro e leio a palavra, eu vou aprender que tem muitas coisas que eu nem preciso orar. Pastor, o senhor está falando de oração e fala que não precisa orar? Sim. Tem muitas decisões na minha vida que eu não preciso orar, eu já sei. Tem muito crente perdendo tempo orando por coisas que não precisa. Eu vou dar um exemplo bem chulo, que eu já dei outras vezes aqui, mas foi algo que aconteceu real comigo, né? Então eu vou contar para você, só para você entender o que eu quero dizer. Quando eu ainda trabalhava na empresa, já faz uns 5, 6 anos atrás, uma colega de serviço chegou para mim e falou assim: ah, eu conheci uma pessoa, e legal, e não sei o quê, e eu estou orando. Aí eu falei assim, né? Em princípio eu falei, tá certo, tem que orar mesmo. Mas como a gente é amigo, era colega de empresa, então tive liberdade de perguntar, né? Mas aí, como essa pessoa, eu fui perguntando, até que ela disse assim para mim: ah, mas ele é casado. Eu falei assim, então para, não precisa orar não. Ela não precisa não? Eu falei, não, porque você já sabe da resposta. Entendeu o que eu quero dizer? Tem coisas que não precisa orar. Tem crente que está perdendo tempo orando, sabendo da resposta, achando que Deus, então eu vou quebrar o teu galho, né? Ele é casado, mas já que você está orando de joelho, fazendo campanha na igreja. Não. Então nós temos que conhecer a Deus, querido, porque quando eu conheço a Deus, muitas das coisas, para a minha decisão, eu não preciso orar. Eu preciso orar para a minha comunhão todo dia. Acordou o dia, Deus, obrigado por essa noite que o Senhor me abençoou. Eu creio que esse dia vai ser de bênção. Guarda a minha família, Senhor, guarda os meus filhos. E você vai orando, pedindo para aquele dia o desafio que você tem, louvando a Deus. Podemos orar também sem pedir nada, louvando: Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus poderoso, que vence todas as batalhas. Tem oração que é só de adoração, na onde eu estou ali enaltecendo o Senhor nosso Deus.
Então eu preciso orar todos os dias no meu relacionamento com Deus, mas nas minhas decisões tem situações que eu não preciso orar, como eu citei aqui. Quem está entendendo? Como podemos conhecer a Deus? Orando e lendo a palavra. Ficou claro isso? Amém? Amém? A Bíblia conta tudo que eu preciso na minha vida. Tudo que você precisar, tudo que você precisar na sua vida, você tem referência na Bíblia. Não quer dizer que na Bíblia vai lá estar escrito, você pode vestir azul e não pode vestir rosa. Não é isso. Mas a Bíblia ela dá um geral de tudo na minha vida. O meu alicerce de vida cristã está revelado na palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então a Bíblia precisa ser o seu manual. É quando você vai lendo e vai orando, que você vai percebendo o que deve e o que não deve fazer. Por que é importante orar e ler a palavra? Como eu disse aqui, aquela pessoa estava orando por um homem casado. Se ela tivesse lido na Bíblia e tivesse praticado o que está na Bíblia, não precisaria estar orando. Porque se eu só oro sem conhecer a palavra, eu vou achar que tudo que eu quero é só pedir para Deus. E Deus não abençoa coisas erradas. Quem está entendendo? Orar, querido, é conversar com Deus, como eu disse aqui no começo. Amém? Crie um hábito de conversar com Deus. E aí, meus amados, eu quero dizer para você que nesse cotidiano, no dia a dia de orar com Deus, conta tudo para Deus, tudo. Deus precisa ser o seu melhor amigo. Deus precisa ser como você, muitas vezes, não sei se você é assim, que às vezes começa, querido, a conversar. O mundo fala que a gente conversa sozinho, mas não é sozinho, né? Você está ali, você e o Espírito Santo, né? Você precisa chegar num grau de intimidade assim com Deus, de você conversar com Deus, né? E como se Ele ali estivesse materializado. Eu já ouvi situações, querido, não é regra, viu, querido? Amém? Não é regra, cada um sabe como orar, mas é importante você orar como se Deus, né, estivesse ali fisicamente, espiritualmente, temos certeza que está. Mas por que eu estou dizendo isso? Já ouvi casos de pessoas dizer que entrou no quarto, sentou na cadeira, colocou outra cadeira e falou: Senhor, Espírito Santo, senta aqui. E literalmente conversou com Deus. Está errado? Não, não está errado. É regra? Não, não é regra. Você pode estar ajoelhado, não pôs cadeira, o Espírito Santo vai estar ali, amém? Mas é importante ter esse relacionamento com o Senhor. É importante entender que Deus precisa, querido, saber de tudo que você está passando. Está feliz? Conta para Jesus. Está triste? Conta para Jesus. Teve vitória? Conta para o Senhor. Teve derrota? Conta para o Senhor. Está entendendo isso, amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. É por isso que Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, todos, venham até mim. E como que eu vou até Deus? Através da palavra, orando. Deus se importa com você. Deus sabe o que aconteceu com você? Sabe, mas Ele quer ouvir. Quando nós somos amigos, eu talvez vou fazer a comparação eu e o Adriano. Talvez eu sei que aconteceu alguma coisa com o Adriano, mas eu sou muito amigo dele, eu estou esperando, né? Ele não me contou ainda, eu estou esperando. Você não vai me contar nada, não? Não é assim? Eu já sei, mas eu quero ouvir dele. Deus é da mesma forma. Deus sabe de tudo que você passou, do que vai passar, do que aconteceu, se você está triste ou não, Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você dizer para Ele em oração. Crê nisso, amém? Em nome de Jesus. Sabe que Deus se importa com você? Sabe disso? Ele te ama, amém, querido? Glória a Deus. Por isso, se alegre quando a palavra do Senhor vem sobre nós, quando o Senhor se revela a nós através de um louvor, da palavra, da oração, de um entendimento. Às vezes você ouve a palavra hoje e só amanhã, meditando na palavra, você vai: rapaz, é mesmo, olha, preciso isso e isso. O Espírito Santo continua agindo, não é só agora, Ele continua agindo na sua vida, e a palavra fica guardada no coração e vai brotando. Deus te ama, e não tem nada que eu faça que Deus pare de me amar. Tem muitas coisas que eu faço que Deus fica triste, mas deixar de me amar, jamais. Do mesmo jeito que não tem nada que eu faça para Ele me amar mais. Deus me ama, mas eu vou fazer Ele me amar mais do que o presbítero André. Não tem como. Por mais que eu faça, eu posso morar na igreja, né? Ter culto de manhã, de tarde e de noite. Deus vai me amar mais? Não. Porque Deus me ama incondicionalmente. Agora, se eu sei que Deus me ama, eu vou procurar fazer aquilo que agrada a Deus. E vou deixar de fazer aquilo que entristece a Deus. Por quê? Porque Ele me ama. E por gratidão a esse amor, eu começo a fazer isso. Você crê assim, amém? O quanto Deus me ama. Meu querido, não sei se você já parou
para pensar. Nós sempre já comentamos aqui, mas domingo, se não me engano, foi domingo que o presbítero André falou aqui. A nossa família é quem mais nos conhece, né? Dentro da nossa casa. O esposo, a esposa, principalmente quem é casado, né? Mas os pais, os irmãos. E os nossos defeitos, eles conhecem todos eles, né? E mesmo assim, continua com a gente. Isso é amor. Tem muitos amigos que não moram com você, vivem longe, e aí você errou um pouquinho com ele, ele vira a cara para você, né? Não fala mais com você. Isso não é amor. Amor é quem te conhece e continua com você. Sabe que você é falho, é igual lá em casa, da mesma forma. A Beth me conhece, eu conheço. O pastor da igreja. Rapaz, só pela misericórdia. E ela me conhece mesmo assim, está comigo. É milagre de Deus. Assim é o Senhor conosco. Deus sabe de você, Deus conhece. Mas quanto Deus te ama? Deus te ama, querido, de uma maneira que não dá para mensurar. Não tem nada que você faça que Deus vai te amar menos. Então primeiro eu me alegro com isso. Eu trago isso para dentro do meu coração. Deus me ama. Eu errei, Deus se entristeceu, mas não parou de me amar. Ele continua me amando. Então eu vou me arrepender, vou pedir perdão ao Senhor e vou continuar essa amizade linda que eu tenho com o Senhor Jesus. Crê assim, amém? Lá no Salmo 102, 17 fala assim: Deus não despreza a oração. Deus me ama de tal maneira, querido, que quando eu vou orar, mesmo que eu esteja errado, Deus fala assim: não, eu quero ouvir essa oração aí, essa conversa, porque o meu filho errou, mas eu continuo amando ele. E eu espero que ele entenda que errou e peça perdão, que eu estou pronto para perdoá-lo. Deus não despreza a oração. Então ore, participe da ceia. Tem muitas pessoas que às vezes fez alguma coisa errada no mês, falam assim: eu não vou participar da ceia. Meus irmãos, que entendimento errado da palavra. No dia que o dia fez muito calor, você trabalhou o dia inteiro, subiu dessa escada ou trabalhou um serviço pesado e fez calor, como esses dias atrás, né? De 39 graus aqui em São Paulo. Aí chega à tarde e fala: eu me sujei demais, eu não vou tomar banho não. Não era o dia que você tinha que correr para tomar banho? E tomar as 2 vezes? Não é? Quanto mais pecado você cometeu, mais aos pés de Jesus você tem que vir. E aí que você tem que participar da ceia do Senhor. Não sem antes se arrepender, mas se arrependa em oração, confesse ao Senhor e participe, porque é o sangue que nos lava, querido. Se nós pecarmos e achar que o sangue não lava, aí perdemos a esperança, porque se não for o sangue de Jesus, será o quê? Quem está entendendo? Amém? Eu quero ler com você, querido, o texto lá em Lucas. Nós estamos só na introdução. Lucas capítulo 18. Mas pode ficar sossegado que o restante da pregação é curtinha, tá? Lucas, Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 9. Quem encontrou? Eu quero compartilhar com você esse texto e lembrar você, querido, que por mais que a Bíblia, e hoje eu também aqui, né, falando o que está na Bíblia, incentivando você a orar, quer dizer para você que tem oração que Deus não ouve, tá? Por isso, hein, o conhecimento é importante. Como eu já citei aqui o exemplo da irmãzinha lá, orando por um homem casado. Tem oração que Deus não ouve. Nós vamos ver um outro exemplo aqui também. Porque às vezes nós estamos na igreja e nunca traiu a esposa, nunca traiu o marido, nunca roubou, nunca matou, e a gente fica se achando, né? Não, Deus me ouve, sabe por quê? Não, eu nunca matei ninguém. Não, nunca traí. Não, eu sou fiel, nunca traí. E a gente começa a olhar para o outro, que às vezes já fez algumas coisas que a gente não fez, e a gente fica se achando. Não. Então vamos ler. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. E disse também essa parábola a um que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém,
estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Tem oração que Deus não ouve, e não é só da irmãzinha pedindo o marido casado. Aquele que acha que é melhor do que o outro, Deus também não ouve a oração. A Bíblia fala do publicano e do fariseu. O fariseu era religioso, publicano, o pecador, o que cobrava imposto, que além da conta. Então todo mundo olhava para ele e dizia: esse é um pecador, esse não merece nada de Deus. O fariseu religioso: não, eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou na igreja e eu faço isso, eu sou dizimista, eu sou aquilo. Ele falou um monte de coisa que está certo. Jejuar 2 vezes por semana é errado? Não. Entregar o dízimo na igreja é errado? Não. O que é errado? Soberba. Não adianta fazer o que é certo com a intenção errada. Você está entendendo? Amém? Para que eu preciso orar e ler a palavra? Para eu não cair nesse erro. Por que eu não posso só orar? Senão eu vou ser um fariseu da vida. Eu preciso ler a palavra do Senhor, querido. Por que eu posso fazer teologias, ter PhD em teologia, mas se eu ler a palavra e entender com o Espírito Santo, eu vou saber que o irmãozinho analfabeto é igual eu diante de Deus. Por que eu preciso orar e ler a palavra? Para que eu esteja no caminho do conhecimento e da graça. Porque senão Deus não ouve, querido. A Bíblia falou que o pecador voltou para casa justificado, e o fariseu não. Ele orou, ele jejuou, entregou o dízimo, ele foi no culto, mas não valeu de nada. A Bíblia chama isso, sabe de quê? Sacrifício de tolo. E eu não estou aqui para perder tempo, e nem você. Nós não estamos aqui para sermos tolos, não. Se estamos aqui na casa do Senhor, e glória a Deus que estamos, vamos fazer do jeito certo, para que naquele dia que nos encontrarmos com o Senhor, sejamos justificados, porque obedecemos a palavra, porque oramos, porque fizemos aquilo que a palavra diz, querido. Então tem oração que Deus não ouve, tem pessoas que Deus não recebe, ainda que aos olhos dos outros parece que é um bom homem, respeitador, crente, parece, mas o coração está longe das atitudes de um cristão. Você entende isso, amém? É por isso que eu preciso orar e eu preciso ler a palavra. É por isso que essas duas coisas precisam estar em equilíbrio. E eu preciso orar primeiro por mim mesmo. Senhor, quebra-me, Senhor, modifica-me, Senhor, dá-me um coração igual ao seu, Jesus Cristo. Porque senão, meus amados, nós vamos perder tempo na casa do Senhor, na caminhada com Deus. Você está entendendo isso, amém? Aleluia. Lá em Provérbios 28:9, não precisa abrir não, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações, é abominável diante de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, quando ora, Deus não ouve. Se você e eu rejeitarmos de vontade própria a palavra do Senhor, querido, Ele também te rejeita. Sabia disso? Quem muitas vezes fala assim: ah, não, eu não vou ouvir não, eu sei que eu estou errado, mas não vou ouvir não. Está fugindo, sabendo que está errado. Não adianta depois orar. Por quê? Porque fugiu, desviou-se da palavra de Deus. Então Deus não vai ouvir a sua oração. Quando lá em Salmo 102 o Senhor fala que Ele não despreza a oração do quebrantado, Ele não despreza o coração daquele que se humilha, a oração daquele que se humilha. Ele não despreza a oração do pecador que todo dia está lutando para vencer o pecado. Agora aquele que se entrega para o pecado, Deus não ouve. Qual a diferença, olhando a grosso modo assim? Qual a diferença se todo mundo é pecador? Qual a diferença? A diferença é que Deus sonda o coração, a intenção do coração. O fariseu tinha pecado? Tinha. O publicano tinha pecado? Tinha. Mas a diferença da oração: o publicano falou assim: não, Senhor, eu não vou nem olhar para o céu. Ele entendeu que Deus era tão santo que ele não tinha o direito nem de olhar para o céu, que é o trono de Deus. O publicano já: não, eu sou bom, eu faço isso. Então, querido, nós somos todos pecadores? Somos. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos. Todos os dias analisamos, falando: Senhor, misericórdia, Pai, me perdoa, me ajude. Se for preciso pedir perdão a alguém, vamos até aquele alguém e pedimos perdão. Essa é a diferença. Nós não nos entregamos. Paulo era pecador? O apóstolo Paulo, sim.
Paulo diz assim: aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu preciso fazer muitas vezes eu não faço. E Paulo, querido, a Bíblia conta relato de que a sombra dele, tocando nos enfermos, curava. Como que uma pessoa assim tinha pecado? Tinha. Mas a diferença é que Paulo, querido, nunca se conformou com o pecado dele, sempre lutando e fazendo a obra do Senhor. Sabe outra coisa que Satanás às vezes nos engana? Nós achamos que somos indignos de fazer a obra do Senhor, de trabalhar para o Senhor. Olhando para nós, somos, mas olhando para Cristo, não. Porque se até Paulo tinha pecado, então, meu querido, vamos todo mundo para casa, fecha as igrejas, acabou. A diferença, eu já disse e vou repetir, é que nós somos pecadores arrependidos, não conformados, não entregues. Então por isso e pela graça do Senhor Jesus Cristo, que causa isso em nós, né? É a graça que nos causa conhecer essa verdade. É que estamos aqui pregando, tocando, cuidando da igreja, abrindo a porta, limpando, varrendo, intercedendo, evangelizando, convidando as pessoas para a casa do Senhor. Não deixa o diabo enganar você, achando que você é indigno. Não, realmente eu sou, mas não é eu não estou no meu nome aqui, eu estou no nome de Jesus, aquele que me chamou, aquele que me justifica, o Deus Todo-Poderoso. Crê nisso, amém? Aleluia. Sabe outra coisa que nos impede de ter a nossa oração ouvida pelo Senhor? Eu estou te incentivando a orar, e estou dizendo que precisa orar da maneira certa, tá? Então eu estou falando as coisas que não deve fazer, para que a sua oração não seja impedida. Orei e Deus não ouviu, é possível? É. Quando me desvio da palavra do Senhor, quando o marido, agora é para nós, tem homem aí? Amém, aleluia, estamos aí. Homens, essa aqui é só para os homens, viu irmãs? Homens, sabe quando você ora e a tua oração não é ouvida? Quando você não trata a tua mulher dignamente. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, não no sentido que a mulher é incapaz, no sentido que ela deve ser tratada de uma maneira diferente do que o homem precisa ser tratado. E quando o marido não trata em honra a tua mulher, quando o marido não dá honra e não cuida da mulher, a oração não é ouvida. Sabia disso? É a palavra de Deus, meu querido. Lá em 1 Pedro 3,7 fala assim: igualmente vós maridos coabitais com a vossa esposa, dando honra como vaso mais fraco, para que as suas orações sejam ouvidas, ou para que não sejam impedidas. Trata a mulher igual trata o cachorro na rua, né? Não, cachorro não pode tratar assim. Se você dá um chute no cachorro, aparece câmera de todo lado e denuncia você, tu vai preso. Tem gente chutando a mulher em casa e está orando, achando que Deus está respondendo. Tá não. Trate a mulher com respeito, com carinho. Trate a mulher como sendo. Tem um marido, ele precisa ser, querido, ali um conselheiro. Ele precisa ser amigo. Ele precisa ser amante. Porque o marido, do mesmo jeito, a mulher também precisa, né? Porque a gente casa, querido, para formar uma família. A família precisa de N coisas. Mas é o marido e a esposa que tem N motivos para ser uma família feliz. Tem momento que você vai ser conselheiro do seu marido também, irmã. A mulher sábia faz o quê? Edifica e a tola destrói como? Com as próprias mãos. Então, querido, você entende como a palavra do Senhor nos ensina a ter um lar abençoado também? Nós, maridos, temos a responsabilidade de cuidar da esposa, e a esposa tem a responsabilidade de ser sábia dentro de casa. Então há momento de ser amante, há momento de ser como dois namorados, não importa se tem 17 anos de casado, ou 17 dias de casado, ou 40 anos de casado. Há momento de ser dois amantes, como se fosse dois namorados, né, dentro de casa. Há momento de ser o conselheiro ali, e às vezes até um conselho meio duro, sim. Há momento também de ouvir, que o marido também precisa ouvir da esposa. A esposa sábia é capaz também de orientar o marido também. É os dois conversando é que chega na decisão de um assunto importante. Quem está entendendo? Amém? Então, marido, se você não trata a tua mulher com honra, não ora não. Primeiro, conserta a tua vida com a mulher, depois tu vai orar, senão tu vai perder tempo. Quando nós oramos sem fé, a gente ora, mas não está nem aí. Ah não, eu ouvi lá o pastor falando, né, que tem que orar, tá bom, vou orar. Jesus, o Senhor me dá, eu já sei que não vai dar, mas eu orei. Não. Ora com fé. Amém? E eu me lembro sempre, querido,
que até a fé é Deus que nos dá. Então a primeira oração que a gente deve fazer é essa: Jesus, acrescenta a minha fé. Eu estou aqui porque eu creio em Ti, Pai, mas tem certas situações que eu fico com dúvida. Então a primeira oração: Jesus, acrescente a minha fé. Senhor, tira as minhas dúvidas, Pai, de que o Senhor verdadeiramente é poderoso, é Deus grande nos céus e na terra. Primeira oração é essa, para que Deus te dê fé. Senão, meu querido, a gente fica igual lá em Tiago 1:5, falando, aquele que pede duvidando, é semelhante à onda do mar. Nós já ouvimos isso aqui outro dia, né? É semelhante à onda do mar. O que acontece com a onda do mar? Vai e volta, vai e volta. Se fosse um mineiro que tivesse escrito a Bíblia, ele ia dizer assim: é parecido com uma barata tonta. Como é uma barata tonta? Corre, corre e acaba debaixo do seu pé, né? Nós não podemos ser assim. Tem que orar com fé, em nome de Jesus. Amém? Não importa qual a situação, quem decide é Deus, mas da minha parte é crer que Ele vai fazer. Entende isso? Amém? Amém? Oração egoísta também. Deus não ouve oração egoísta. Desde que a gente se converte a Jesus, não existe mais eu, no sentido quando a gente quer uma coisa boa, né? Existe eu nos meus sonhos, meus projetos, amém, né? Mas eu quero dizer o seguinte: a gente aprende a pensar como nós, e não a pensar só como eu. Até nos meus sonhos, nos meus projetos, eu incluo pessoas. Porque quando eu consigo um sonho, um objetivo, pessoas ao meu redor vão ser abençoadas. Não é verdade? Amém? Eu creio que o bom político, o bom vereador, ele estando lá, ele vai abençoar outras pessoas, não é, Renato? Eu creio em nome de Jesus que o homem de Deus, estando em qualquer área, e na política não pode ser diferente, lá é que tem que ser mesmo, né? Ele tendo a bênção dele lá, aí ele vai abençoar os outros também. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos vossos. Senhor, eu quero ser rico, porque é eu que vou me dar bem. Não vou dar esmola para ninguém na rua, não vou dizimar, não vou ofertar, é eu e eu. Não perca seu tempo não. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus deleites, nas suas alegrias pessoais. Até para a gente prosperar, querido, eu preciso de um motivo. Eu creio que é por isso que o Senhor falou assim: se você for fiel no pouco, eu te ponho no muito. E aí o Senhor está falando literalmente de finança. Porque, querido, aquele que não é generoso com pouco, não será com muito. Esquece isso. Quem é os maiores sonegadores de impostos, os pobres ou os ricos? Porque ainda que ele tenha 100, ele vai ter que dar um imposto de 10, vamos colocar aqui, de 10. Se for 10 reais, agora se for 10 milhões, ele vai pensar: nossa, 10 milhões de imposto, não tem um jeitinho não? Se a gente não aprender com Deus, querido, no pouco, esquece que no muito aí. Outra coisa, a Bíblia fala que o amor, o apego ao dinheiro é o raiz de todos os males. Quanto mais tem, mais apegado fica. Você já reparou que as pessoas mais simples são as mais generosas? Uma pessoa na rua, o Renato participa lá com o pastor Cleito. Se ele ganha, né, no nosso projeto Eclésia, Alex, né? O diácono Alex aqui, Renato, aqui cuida dessa parte também. Um morador de rua recebeu 2 marmitex, a maioria deles fala assim: eu vou deixar isso aqui, vou dar para o meu amigo. É só o que tem, ele dá para o amigo. A pessoa que ganha pouquinho, ele é generoso, ele dá para o outro. É por isso que Jesus, quando viu aquela viúva ofertando 2 moedinhas, ele falou assim: ali está realmente uma pessoa generosa. E ele ignorou o outro que estava dando uma nota de 200 reais, e olhou para a mulher que deu 2 centavos. Por quê? Porque um estava com intenção de amor, o outro não. O outro era só para se amostrar. Entende isso? Amém? Então, meus amados irmãos, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando você pedir a Deus prosperidade, conta para Jesus. Por que você quer ser próspero? Por que você quer ser próspero? Pastor, eu não posso falar que quero abençoar eu e a minha casa? Claro que pode. Mas é só isso? Todos nós somos filhos de Deus, amém? Por que Deus ia escolher o filho dele chamado Joel e ter em abundância? Se o Joel não abençoa o irmão, o filho de Deus também, o irmão dele, o Célio, não abençoa o Nilton, não abençoa o Renato, não abençoa o Alex, não abençoa o André. Por que você tem 2 filhos, por que você vai encher um de presente e o outro ficar sem nenhum? Que pai faria isso? Agora, quando aquele que ganha compartilha com o outro, o pai fica feliz.
Não é assim? Se você quer prosperidade, conta para o Senhor Jesus por que você quer ser próspero. Posso abençoar minha casa? É lógico que pode e deve, mas é só isso? Não, você tem que ter projeto com o próximo também. Você deve ter projeto na obra do Senhor. Você deve ter projeto social. Não, Senhor, tu me abençoando, eu vou abençoar a obra do Senhor. Eu vou abençoar aqueles que estão indo. Eu não consigo ir por horário ou qualquer outra coisa, mas aqueles que estão indo, eu vou abençoar os que estão indo, os que vão. Eu vou ajudar o irmão A, o irmão B. E outra coisa que eu aprendi, meus amados, não é só quem não tem que merece ser ajudado. Num primeiro momento a gente acha que só aquela pessoa que não tem que merece ser ajudado. Tem mais pessoas que merecem ser ajudado. Um precisa ser ajudado, melhor dizendo. O outro ele merece ser ajudado. E Deus também faz isso. Quando você vê uma pessoa esforçada, ele não precisa que você pague a conta de luz dele porque ele é esforçado. Ele não precisa que você compre arroz para ele porque ele está trabalhando e é esforçado. Não quer dizer que quem não tem não é esforçado, né, irmãos? Alguns mas não todos, né? Mas eu quero dizer o seguinte: aquele irmão que está ali batalhando e você olha para ele, está tudo certo, as contas tudo pagas, ele está comendo, graças a Deus. Mas ele merece. Ele fez por merecer. E é interessante quando a gente olha por essas pessoas e fala assim: não, eu vou te abençoar, irmãos. Vou te abençoar, irmão, porque eu gostei de ver você trabalhando, eu gostei de ver a sua postura como pessoa de Deus, como família. Jesus também fazia isso. No dom na parábola dos talentos, aquele que recebeu só um, ficou com medo e escondeu. Quando o Senhor voltou, você falou assim: não, você ficou com medo e não fez nada, eu vou tomar até o que você tem. O que já tinha 10, o Senhor falou assim: eu vou te dar mais, porque você multiplicou e você é capaz. Tem pessoas dizendo por aí que Jesus era comunista, era socialista. Não tem nada a ver não, querido. Aliás, Jesus não se mete nesse meio, né? Então o que o Senhor nos ensinou é o seguinte: cresça e prospere, continue abençoando o outro irmão. Quem tem 2 abençoa o outro que não tem nenhum, mas continua fazendo a sua parte. Porque aquele que recebeu um, se ele também confiar em Deus e fizer a sua parte, eu creio que no futuro ele também vai poder abençoar outro. Se ele não fizer, querido, ele vai continuar sempre na dependência, mas você não fica no prejuízo nunca quando abençoa o outro. Então não se preocupe se ele fez ou se não fez. A nossa preocupação é ensiná-lo a ser liberto. Mas eu, querido, não fico no prejuízo nunca quando ajudo alguém. Ele é ingrato, e daí? Ele não reconhece, e daí? Eu estou fazendo para ele por causa de Jesus. Nunca foi a pessoa diretamente, sempre foi por causa de Jesus. Nós amamos as pessoas por causa de Jesus, porque Jesus me amou primeiro. Então eu estou amando o outro, não é por causa do outro, se ele reconheceu, se não reconheceu, Jesus continua me amando. É por isso que nós precisamos orar, para nunca parar de fazer o bem. Se você desistir de fazer o bem porque decepcionou com alguém, você está olhando para o lado errado. Se você deixa de vir à igreja por causa de alguém, você está olhando para a pessoa errada. Se você deixou de orar, deixou de ser feliz, deixou de ter um coração alegre por causa de alguém, você está olhando e analisando errado. O meu motivo é Jesus. O nosso motivo é Jesus Cristo. A prosperidade vem dele. Sempre que você puder, abençoa as pessoas. São ingratas, são. E depois ela vai jogar na sua cara que nunca pediu nada para você. E daí? Continue fazendo bem, porque a recompensa vem do Senhor. Se a gente fizer de coração, a recompensa virá do Senhor. Se não fizer de coração para se mostrar, esquece também que não tem recompensa não. Já recebeu a recompensa. Você entende isso? Nós precisamos nos tornar sábios na palavra do Senhor. Nós, crentes em Jesus, precisamos ser homens e mulheres de Deus sábios. Sábio, eu quero entender que é além de inteligente. Então não basta ser só inteligente. Precisamos ser sábios em Cristo Jesus. Amém? Sendo sábio em Cristo Jesus, querido, você vai buscar conhecimento secular. Conhecimento de trabalho, né? Profissionalizando, de faculdade. Sendo crente em Jesus, sendo sábio em Jesus, você vai procurar ter um coração amoroso. Você vai procurar ser bondoso com aqueles que não gostam de você, não importa. Sábio em Jesus, nós vamos ser pessoas melhores e vamos conseguir, querido, com a graça de Deus, o nosso lugar lá no céu, que é o objetivo de todos nós. Amém? Não adianta correr e no final, querido, a porta do céu está fechada para nós. Já pensou? Misericórdia de Deus que nos livre disso. Então, meus amados, precisamos orar,
precisamos ler a palavra e precisamos, querido, ter esse equilíbrio. E não sejamos somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos, mas sejamos praticantes da santa palavra do Senhor. Amém? Eu teria mais texto aqui, mas o horário acabou. Eu creio que essa é a porção de hoje. Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. É melhor parar enquanto o povo está escutando do que o povo já está bocejando, né? Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus, eu quero, meus amados irmãos, que você coloque no teu coração o propósito de orar a Deus todos os dias, meus amados. Todos os dias, ore. E como nós temos falado aqui já há um tempo atrás, querido, ore por alguém mais, não só por si. Peça por você, pela tua casa, mas ore também por mais alguém. Adote uma pessoa, obrigado. Adote uma pessoa, meu querido, no sentido espiritual. Não, eu vou orar por esse irmão, por essa família. Pode ser mais de um, claro que pode, mas eu digo pelo menos um. Escolha um jovem para você orar. Escolha um casal, uma família para você orar. Você não precisa nem falar para ela que você está orando. Se tiver oportunidade, pode falar, mas se não, não precisa. No seu coração você vai apresentar a Deus: Senhor, visita essa família, Pai, cura, restaura. Se você souber do problema que ela passa, ore especificamente por aquele problema. Se você não souber do problema, da luta que a pessoa passa, ore a si mesmo. Deus conhece, Deus sabe, Deus visita, Deus cura, Deus restaura. Deus pode ir lá por Ele mesmo e fazer obra? Pode, mas por que Ele falou, orai-vos uns pelos outros? Então é porque Ele quer que nós oremos uns pelos outros. Crê nisso? Amém? Ore, querido, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para te dar força e ânimo. Não existe nada que aconteça na nossa vida, meus queridos, sem primeiro passar pelo nosso coração, pela nossa mente, pela nossa alma. Tudo, até para mudar um passo, primeiro eu penso nisso. É que nós ficamos tão bons nisso, querido, que nem percebemos mais. Mas quando alguém tem algum problema na coluna, aí o cérebro não consegue mais comunicar-se com a perna. E aí a pessoa fica paralítica. E aí é onde ele para e analisa. Puxa vida, eu estou dando o comando da perna aí, mas ela não está indo. Mas enquanto nós que estamos saudáveis e que Deus nos conserve assim, estamos caminhando, a gente não percebe. Parece que é assim mesmo. Não, é um milagre de Deus. Ore ao Senhor, querido. Deixa o Espírito Santo transformar a tua mente, o teu coração, a tua alma. Deixa o Espírito Santo libertar você de conceitos, de ideias errôneas que todos nós temos e às vezes nós insistimos em carregar. Ah, pastor, eu ouvi a palavra, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, eu também achava um monte de coisa, mas depois que eu conheci Jesus, eu parei de achar, não acho mais nada, é o que a palavra diz. Eu gostando ou não, é isso. A minha parte é pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a praticar, Senhor. Está muito difícil praticar essa palavra de Jesus Cristo nessa área da minha vida, mas Jesus, eu preciso praticá-la. Me ajude, Espírito Santo. Venha comigo, Senhor Jesus, todos os dias, na minha casa, no meu trabalho, indo, voltando. Ah, Espírito Santo, Deus Consolador, venha com cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida. Nos inspire, Senhor, a sonhar. Nos inspire, Espírito Santo, a acreditar que com o Senhor podemos crer no amanhã. Ainda que o mundo está indo de mal a pior, mas com Jesus no barco há esperança, porque um dia que não tiver mais jeito na terra, terá no céu. O dia que não conseguir mais viver aqui, terei vida eterna. Com Jesus Cristo você nunca perde, querido. Com o Senhor Jesus na nossa vida, nós vamos de vitória em vitória, de glória em glória, diz a palavra de Deus. E eu profetizo essa palavra na sua vida. Não desanime, não olhe para trás. Não escute palavras que não são palavras que te edificam. Não ouça as pessoas, seja ela quem for, querido, tenha o status que ela tiver. Se não for palavra de Deus, rejeita, repreenda e não deixe cair no teu coração. Ah, mas foi fulano que falou, não importa. Se não tiver condizente com a palavra de Deus, eu não recebo. Ah, mas foi Ciclano e Beltrano, não importa. Se não estiver de acordo com a palavra, não receba. Não deixe cair no teu coração. Ah, é maldição. Maldição sem causa não pega. Ou seja, se você está arrependido do que fez, não tem consequência do pecado, querido, sobre a sua vida, não. Uma vez que nós estamos no Senhor, nova criatura nós somos, meus queridos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo e oro, e peço que o Senhor te liberte de toda aquela situação contrária, de todo sentimento, pensamento contrário, em nome de Jesus Cristo, de toda velha prática que nós ainda carregamos conosco. Jesus, nos liberta. Nós oramos em teu nome, ó Pai. Nós pedimos a ti, Espírito Santo, que nos tornem homens de Deus, e torne as irmãs mulheres de Deus, nos torne família de Deus, jovens de Deus, ou seja, que o corpo, que a igreja, seja verdadeiramente o corpo de Cristo. Afaste de você o apontar o dedo, afaste de você, querido, toda mentira, toda calúnia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peça a Deus sabedoria para você exortar o irmão com sabedoria. Quando eu estou exortando meu irmão, eu não estou apontando o dedo para ele, não, eu estou ensinando, eu estou mostrando a verdade, e o Espírito Santo de Deus, querido, está sobre nós, para que tenhamos sabedoria. Não é para eu compactuar com erro, não é para eu deixar para lá, não, mas eu posso e devo falar com amor, do mesmo jeito que Jesus faz comigo todo dia. Em nome do Senhor Jesus, que assim sejamos nós, igreja de Cristo, edificada na palavra, homens e mulheres sólidos no Evangelho, que não se corrompem, que não vão para lá e para cá, ao sabor do vento, ao sabor das ondas do mar. Não, Espírito Santo, nós estamos firmados, alicerçados, em nome de Jesus Cristo, na santa palavra de Deus. Continue com teus olhos fechados, vamos adorar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus aquilo que está no teu coração, que a palavra te revelou aí, querido, que o Espírito te lembrou, que precisa de você consertar na tua vida, que precisa fazer ou deixar de fazer. Espírito Santo, nos ajude. Senhor, traga sobre nós a tua presença. Continue com teus olhos fechados, mas o teu coração aberto, para que a palavra que entrar nos seus ouvidos caia direto no teu coração, sendo de Deus. Sendo a palavra de Deus, deixe ela repousar no teu coração. Aleluia, glória, glória. Santo é o teu nome, Jesus. Tens tomado em teus braços. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E me dado salvação. Do teu amor tens derramado. Aleluia. Em meu coração. Não sei como agradecer. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. O que tens feito por mim. Oh, Senhor. Eu só posso dar-te agora. Se você puder dar para o Senhor, canção. entregue para o Senhor a sua canção também. Para dar-te mais graça. Graças a Deus. Glórias ao Senhor. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Graças a Deus por este dia. Graças a Deus pela minha família. Graças a Deus por esta igreja. Graças a Deus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas das vezes a nossa melhor oferta, querido, é o nosso reconhecimento de Deus na nossa vida. Graças pelo ar que respiramos. Graças porque podemos andar. Graças porque podemos falar e ouvir. Graças porque podemos estar na igreja. Muitos irmãos nossos, queridos, estão sedentos da palavra em países onde não podem ouvir a palavra, onde não tem Bíblia para ler, onde não tem igreja para congregar. Graças a Deus pela nossa nação. Graças a Deus pelo Brasil. Graças a Deus pela nossa liberdade de dizer glória a Jesus. Te damos graças, Senhor. Vamos cantar de novo, querido. Oferte ao Senhor este louvor. Aleluia, Espírito Santo. Lá na cruz deste sua vida, glória a Deus. E entregaste tudo. Obrigado, ali. Jesus, por isso. Com vida eterna presenteastes ao morrer por mim. Aleluia, Com Jesus. teu sangue tenho entrada. Oh, glória, pelo ante sangue o de trono Jesus. celestial. Glória a Deus. Posso entrar confiadamente ante a ti. Oh, glória, tenha confiança quando você orar, querido. Oh, graças a Deus. Para dar-te mais graça. Oh, glória. Graças,
que eu tenho, pelo alimento da minha mesa. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. E nessa mesma unção, querido, nós vamos apresentar em oração, encerrando o culto, a vida da Julie Ellen. É isso? Falei certo? Amém? Que está internada com câncer e com Covid, né? Que Deus abençoe. Oração pela vida da Ana também, que está enferma, em nome de Jesus. É Julie e Ellen, é isso? Amém. Que Deus visite, que Deus abençoe, que Deus restaure, que Deus cure, em nome do Senhor Jesus. E nessa mesma unção, apresente também agora, querido, o teu amigo, o teu familiar, que Deus tocou no teu coração e você lembrou dele, um colega de trabalho. Nessa oração final, vamos interceder. Nós estamos aqui hoje e nós nos enchemos da palavra de Deus, querido. Então agora nós somos intercessores, sempre somos, né? Mas mais do que nunca, quando você participa do culto, querido, lembrando disso: Senhor, eu busquei por mim, me enchi da palavra, agora eu quero buscar por um ente querido, por um amigo, por essas pessoas que enviam aqui os pedidos de oração, pelos nomes que já estão inscritos aqui, em nome de Jesus, amém? Agora você é um intercessor, agora você não está pedindo, agora você não é para você, agora você vai ajudar alguém. Levante as tuas mãos ao céu, com confiança, com graça, com entendimento, vai abençoar a vida de alguém, amém? Senhor nosso Deus e Pai, como igreja que somos, Senhor Deus, tomamos posse da Tua palavra e nós oramos intercessoriamente sobre os nomes que aqui estão, Senhor, de famílias, de pessoas que enviam até nós, Senhor, na esperança de que o Senhor as visite para restaurar, para abençoar e para livrar, Senhor, de todo mal. E assim nós cremos também, unimos a nossa fé com a fé dessa pessoa que está enferma, que está com dificuldade, ó Pai, e cremos em Teu nome, Jesus, que ela será socorrida para a Tua glória e o Teu louvor. Visite os leitos de hospitais, visite as ruas, aonde houver alguém, Senhor, mesmo os lares e os palácios, Senhor, visita agora, porque nesses lugares também tem pessoas oprimidas, tristes pela ação do inimigo. Nós oramos por elas, Pai, que o Teu Espírito Santo visite-as, restaurando e trazendo paz. Nós oramos por toda a nossa família, toda a nossa igreja, amigos, vizinhos, parentes, os vizinhos da direita, da esquerda, e te pedimos, Pai, que o Teu nome seja exaltado na vida de cada uma dessas pessoas. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. E se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores. Aplauda Jesus. Amém? Segura aí um pouquinho, lembrando que para o culto de domingo, 9 da manhã, ou hoje é quarta ainda, né? Mas só para você não esquecer que a partir de amanhã nós já vamos colocar já no aplicativo, tá bom? O culto de domingo, de manhã ou à noite. Você precisa se inscrever, combinado? Se tiver um amigo seu que não consegue inscrever, inscreva para ele, tá bom? Para domingo às 9 da manhã ou domingo às 18 horas você está aqui congregando e sendo abençoado em nome de Jesus, combinado? Amém? Continue orando, continue crendo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe, Renato Alencar, que o Senhor esteja na sua vida. Deus nos leve em paz para a nossa casa em nome de Jesus, amém? Você que está aqui é só no tchau, né? Não podemos abraçar ainda. Você de casa, sim, abraça a tua família com a paz do Senhor Jesus. Até sexta-feira tem culto novamente aqui. Vão em paz, Deus abençoe, amém e glória ao Senhor. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer.